Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar para vocês que fazer faculdade não é uma garantia de que você será uma pessoa rica ou até mesmo se tornar milionário. Bom, pessoal, desde que saímos ali do terceirão, né? As professoras já ficam ali na nossa mente perguntando, né? Ai, qual profissão você vai querer ser? Qual faculdade você vai fazer a hora que o ensino médio acabar? Então tem essa pressão muito grande, né? Eu me lembro que na época que eu estava cursando o terceirão, ficava toda semana, vinha um representante de alguma faculdade, né? De alguma universidade, e ficava ali fazendo provas com a gente, provas de habilidades, né? Para descobrir em quais áreas éramos melhores, através ali de um questionário. E assim, pessoal, eu me lembro que eu preenchi uns 3 ou 4 de faculdades diferentes. Eu me lembro também que nesse período do terceirão tinham os vestibulares, né? Tanto para as escolas particulares quanto o Enem. Eu acabei fazendo todos, fiz para escola particular e eu acabei tendo uma boa pontuação, sabe? Só que eu não teria que pagar ainda metade. Só que, enfim, pessoal, família pobre, né? Nem para pagar metade eu teria condições. Mas eu acabei passando para estudar em um colégio particular, pagando ali 50% da mensalidade. Eu fiz o Enem, eu também tive uma boa pontuação, só que saiu para uma cidade muito longe. Então eu não ia ter a intenção de sair da minha cidade com 17, 18 anos. Enfim, não estava nos meus planos sair da minha cidade para estudar. Então eu também deixei passar e fui seguindo a vida, né? E hoje, pessoal, eu vejo o quanto... Coragem! E hoje eu vejo o quanto as pessoas se apoiam muito nas faculdades como forma de conseguir ficar ricos, né? Ficar milionários, ter estabilidade financeira para sempre, não se preocupar mais com o trabalho. E eu vejo o quanto as pessoas se frustram, né, no meio do caminho, porque acabam vendo que a realidade não é bem essa. Hoje, pessoal, o que mais tem são pessoas que fizeram faculdades, que pagaram lá 45 mil reais, algumas custaram 40, outros cursos, né, cursos técnicos que custaram ali metade, 15 mil, 20 mil, que também é muito dinheiro, né, mesmo sendo um curso mais rápido. E assim, esse pessoal hoje tá com o diploma na mão. Hoje esse pessoal tá com o diploma, tá formado ou formada, mas não aparece o trabalho, não tem opções nem na própria cidade e nem mesmo nas cidades vizinhas. E muitas vezes, para essa pessoa não passar necessidade, eles acabam guardando o diploma na gaveta e indo para um trabalho totalmente oposto daquilo que eles estudaram. Tem um exemplo aqui na minha cidade, pessoal, de um cara. Ele se formou para administração e aí fez a faculdade, né? Eu me lembro que na época ele sofreu bastante porque ele precisou trabalhar para pagar a faculdade, né? Ele fez particular a faculdade. E assim, esse menino praticamente andou de a pé por muitos anos porque não tinha condição de comprar um carro, porque todo o dinheiro que ele ganhava no trabalho, que era em torno aí de 1.700, 1.800, ele não tinha condições de ter um carro, porque ele estava pagando ali a faculdade e era um preço muito alto, né? Em torno ali de uns 400 reais, mais ou menos. E aí, pessoal, esse garoto, ele trabalhava em um trabalho simples, né? Ele não ia ganhar muita coisa nesse trabalho, só que era o que tinha disponível na cidade. A cidade é pequena,
né? Então, era o que tinha. E aí esse cara foi, né? Passou aí os 4 anos até que ele conseguiu se formar. E aí, depois que ele conseguiu se formar, a intenção dele era banco, né? Trabalhar dentro do banco. Só que aqui a minha cidade é muito pequena e só tem 2 agências bancárias. Então assim, pessoal, é uma grande disputa entrar aqui nos bancos da minha cidade, porque só tem 2 bancos para muitos administradores, muita gente se formando para contabilidade, então não cabe todo mundo, né? O banco, se eu não me engano, só contrata ali em torno de 6 pessoas a 7 pessoas, não passa disso. Para eles contratarem uma nova pessoa, alguém tem que sair, né? E assim vai, por muitos anos, apenas 7 funcionários e nada mais. E aí, pessoal, esse cara, a intenção dele era trabalhar no banco. Só que desde que ele se formou, ele nunca conseguiu entrar no banco. Aí, se eu não me engano, ele entrou numa empresa aqui próximo, né, da minha cidade. E aí, nessa empresa, ele conseguiu um trabalho de administrador dentro dessa empresa, ou gerente, não sei exatamente. E ele trabalhou por uns 2 anos mais ou menos. E aí, pessoal, depois desses 2 anos, ele foi mandado embora. E aí, depois disso, esse período que ele recebeu o seguro, ele tentou colocar currículos em outros lugares. Acredito que ele colocou novamente no banco, mas ninguém chamou. E aí ficou aquela situação, né? Ninguém chamou. E aí esse cara ficou uns 5 meses mais ou menos sem trabalho. E aí quando foi agora, essa semana, eu descobri que ele voltou para a mesma empresa que ele estava antes. Só que agora ele era do escritório, né? Só que agora colocaram ele na roça. É uma empresa de laranja, pessoal. É uma fábrica de suco de laranja. E assim, o cara, ele trabalhava dentro da empresa antes, né, administrador. E agora colocaram ele lá na roça, sabe? Então assim, é o que apareceu. O cara com diploma, foi isso que apareceu, então ele teve que abraçar essa oportunidade, porque a cidade é muito pequena e não dá para escolher trabalho, né? Então, pessoal, olha aí o quanto é difícil, né? Olha aí o quanto é difícil. Todo mundo precisa sofrer, né? Sofrer, até mesmo quem fez faculdade precisa sofrer. E é uma luta você conseguir um novo trabalho. É uma luta você conseguir trabalhar com a profissão que você escolheu. Porque tem isso, né? Às vezes você se forma, mas você não vai encontrar a sua profissão. Você vai encontrar outro trabalho e às vezes o seu diploma vai ficar lá encostado porque não aparece oportunidade naquela profissão que você se formou. Então isso é muito frustrante, né? Eu vejo muitas pessoas se apoiando muito na faculdade e depois quebrando a cara, vendo que a faculdade não promete tudo aquilo, não cumpre com tudo aquilo que ela promete, né? Porque é muita gente seguindo a mesma profissão, é muita gente indo pelo mesmo caminho, só que uma hora não vai caber tanta gente, né? Então quem chegar primeiro vai garantir o trabalho, quem chegar primeiro vai garantir o trabalho, e quem chegar por último vai ter que ficar esperando aparecer alguma vaguinha para poder se encaixar ali na empresa. Então assim, muitas pessoas, até hoje, mais de 2, 3 anos, eu conheço outros exemplos, que também, pessoal, tá aí 2 anos, 3 anos, sem usar o diploma. Tá trabalhando em outros trabalhos, mas aquele que eles escolheram mesmo, a faculdade,
não apareceu nenhuma oportunidade. Então isso é muito difícil, né? Como eu gravei aqui ontem um vídeo falando de que às vezes eu me arrependo de não ter feito faculdade, mas aí eu lembro dessas histórias e vejo que talvez se eu tivesse feito faculdade, eu estaria passando por essa mesma situação, sabe? O diploma na mão, mas sem trabalho, sem oportunidade de trabalho. Então tá difícil para todo mundo. Tá difícil para quem não tem faculdade e também está difícil para quem fez faculdade.